Olá! Quando a gente fica doente, a gente sente os sintomas, claro, mas a verdadeira história, a batalha de verdade, acontece num nível que a gente nem consegue enxergar. E é sobre isso que vamos falar. Vamos mergulhar no mundo das nossas células para entender como elas, que são as verdadeiras operárias do nosso corpo, lidam com o estresse e com as lesões do dia a dia. Para a gente entender essa história direitinho, o nosso caminho vai ser bem lógico. Primeiro, vamos definir as regras do jogo, sabe? Os conceitos básicos da patologia. Depois, a gente vai ver o que acontece quando as células são colocadas sob pressão. Vamos descobrir o incrível kit de sobrevivência delas, que são as adaptações. E por fim, vamos investigar os dois destinos finais de uma célula em crise: uma morte limpa e programada, a apoptose, ou uma morte bem mais caótica e acidental, a necrose. Então, vamos começar pelo começo. Para a gente entender a batalha, a gente precisa falar a mesma língua. Essa primeira parte é a nossa base. É aqui que vamos decifrar os conceitos essenciais que explicam como as doenças surgem. Ok, mas o que é a patologia, afinal? Pensa nela como se fosse o trabalho de um detetive do corpo humano. É a ciência que investiga o que deu errado. Ela vai a fundo para estudar as causas das doenças e todas as mudanças que elas provocam, desde uma única célulazinha até um órgão inteiro. É assim que ela explica por que a gente sente o que sente quando está doente. E aqui, olha, temos dois conceitos que são chave. De um lado, a etiologia, que é o porquê da doença. É a causa, o gatilho, sabe? Tipo palito de fósforo que começa o fogo. Do outro lado, a gente tem a patogenia, que é o como a doença se desenvolve. São os mecanismos, a sequência de eventos, como se fossem peças de dominó caindo uma atrás da outra. Uma é a faísca, a outra é um incêndio se espalhando. Beleza. Com a base pronta, agora sim a gente vai para o campo de batalha. O que acontece quando o equilíbrio de uma célula, a tal da homeostase, é quebrado? Bom, ela se vê numa verdadeira encruzilhada. Um momento de decisão que vai definir o futuro dela. Uma célula, no seu dia a dia normal, vive num estado de equilíbrio perfeito, a homeostase. Mas aí aparece um estresse. Pode ser uma toxina, falta de oxigênio, qualquer coisa. Nesse momento, ela é forçada a reagir. E aí o caminho se divide em dois. Ou a célula se adapta para sobreviver naquela nova condição, ou o estresse é tão forte que ela acaba sofrendo uma lesão. Mas mesmo quando a lesão acontece, ainda pode haver esperança. Se o dano for mais leve, a lesão é reversível. Ou seja, se a gente tirar o estresse, a célula consegue se recuperar e voltar ao normal. Agora, se o ataque for muito forte ou durar muito tempo, ela cruza um ponto de não retorno. A lesão se torna irreversível e, a partir daí, o único destino possível é a morte celular. Agora vamos focar na primeira opção da célula, a adaptação. As células têm um kit de ferramentas de sobrevivência incrível. Essas adaptações são mudanças que são reversíveis e que permitem que elas continuem funcionando mesmo no ambiente que ficou mais hostil. A primeira ferramenta dessa caixa é a hipertrofia. Para ficar fácil de entender, imagina que cada célula do nosso corpo é um tijolinho. Na hipertrofia, a gente não adiciona mais tijolos no muro. O que acontece é que cada tijolo individualmente aumenta de tamanho. O resultado final é o mesmo. O órgão cresce, mas porque as células ficaram maiores e não porque o número delas aumentou. E a hipertrofia pode ser tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. A versão do bem, que a gente chama de fisiológica, é o que acontece com os músculos de um atleta que treina bastante. É uma resposta normal. Mas também existe a versão patológica, que é perigosa. É o que acontece com o coração de uma pessoa com pressão alta. O coração cresce para dar conta do esforço, mas esse crescimento a longo prazo, na verdade, enfraquece o músculo. A segunda ferramenta é a hiperplasia. Lembra da analogia do muro? Se na hipertrofia os tijolos ficavam maiores, aqui na hiperplasia a gente simplesmente adiciona mais tijolos. O órgão cresce porque o número de células aumenta. É um crescimento por multiplicação. O contrário de crescer é encolher, certo? Isso é a atrofia. É quando as células diminuem de tamanho porque perdem componentes internos. Isso pode acontecer por vários motivos. Falta de uso, como num músculo engessado, má circulação ou perda de estímulo dos nervos. O resultado é que o órgão ou tecido todo diminui. A metaplasia talvez seja a adaptação mais esperta de todas. Imagina que, sob um ataque constante, um tipo de célula resolve se fantasiar de outro tipo mais forte para aguentar o tranco. É exatamente isso, uma troca de identidade.
Um tipo de célula adulta é substituído por outro mais preparado para aquele estresse específico. O exemplo clássico disso acontece no esôfago de quem sofre com refluxo ácido crônico. Sabe aquela queimação constante? O revestimento normal do esôfago não aguenta bem o ácido. Então, o que ele faz? Ele é substituído por um tipo de célula mais parecido com o do estômago, que é super resistente ao ácido. É uma mudança puramente protetora. Por último, a gente chega na displasia, e aqui o sinal de alerta acende. Isso aqui não é mais uma adaptação organizada, bonitinha. É o começo do caos. As células começam a se multiplicar de forma bagunçada, perdendo seu formato e sua organização. A displasia é um passo perigoso, um caminho que pode, infelizmente, levar ao câncer. Agora que já vimos como as células tentam sobreviver, vamos explorar o que acontece quando não dá mais. Vamos ver o primeiro caminho para a morte celular. A apoptose não é uma falha, muito pelo contrário. É um processo vital, super controlado. É a forma que o corpo tem de se livrar de células de um jeito limpo e organizado. Mas por que uma célula se autodestruiria de propósito? Os motivos são essenciais para a nossa sobrevivência. Às vezes, faz parte do nosso desenvolvimento, como quando o corpo elimina as células entre os nossos dedos para eles se formarem na fase embrionária. Outras vezes, é para manter a ordem, eliminando células velhas. E, talvez o mais importante, é o mecanismo de segurança. Quando o DNA de uma célula é danificado sem chance de reparo, a apoptose é acionada para impedir que ela se torne uma célula de câncer. O processo é de uma organização impressionante. A célula encolhe, o núcleo dela se condensa, o DNA é todo picotado. Depois, a célula se parte em pedacinhos que são rapidamente comidos por células vizinhas como se fossem lixeiros. E o ponto mais crucial de todos, tudo isso acontece sem causar inflamação. É uma demolição silenciosa, sem deixar bagunça. Agora, vamos para o outro lado da moeda. Se a apoptose era a morte organizada, a necrose é o puro caos. A necrose acontece quando uma célula sofre uma lesão tão brutal que ela simplesmente não sobrevive. É uma morte acidental, violenta e muito desordenada. Se a apoptose era uma demolição controlada, a necrose é uma explosão. A célula incha e estoura. E ao estourar, ela derrama todo o seu conteúdo tóxico no tecido ao redor. Esse vazamento todo dispara um alarme, causando uma forte inflamação que acaba danificando até as células vizinhas que não tinham nada a ver com a história. E o que pode causar um estrago desse tamanho? Geralmente são coisas bem sérias. A causa mais comum é a isquemia, que é a falta de oxigênio quando o sangue não chega. Mas também pode ser por toxinas, infecções graves ou até radiação. São ataques diretos e muito agressivos à célula. E essa cena do crime da necrose pode ter aparências diferentes. A necrose por coagulação, que acontece num infarto do coração, por exemplo, deixa o tecido mais firme e pálido. Já na liquefativa, comum em infecções por bactérias, tudo vira uma massa líquida. E tem a necrose caseosa, muito famosa na tuberculose, que deixa o tecido morto com uma aparência que lembra um queijo branco. Tem uma frase que resume tudo isso de um jeito perfeito. Entender como e por que as células morrem, seja de forma programada ou por acidente, é fundamental. Não se trata apenas do fim de uma célula, mas de como esses processos moldam a nossa saúde e o jeito como as doenças se desenvolvem. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Pensa só nessa dança delicada e constante que está acontecendo dentro da gente neste exato momento. Como é que o corpo consegue orquestrar esse equilíbrio tão perfeito entre criar células e eliminar células para nos manter saudáveis? É uma pergunta que nos faz pensar sobre a própria natureza da vida, não é mesmo?